Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta. O meu nome é Ney Herman e o tema de hoje, limitações à liberdade de expressão. Comigo no estúdio da ETV Campos Gerais está o professor Paulo de Mello, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Educação. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Sou eu quem agradece. Obrigado, Ney, pelo convite para participar desse debate sobre um tema tão relevante no momento para a sociedade brasileira. Agradeço sua presença novamente. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, limitações à liberdade de expressão. Comigo no estúdio, como eu já apresentei na abertura, o professor Paulo de Mello, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também com doutorado em Educação. Professor, quando a gente fala em liberdade de expressão, esse é um direito garantido na Constituição Federal, se eu não me engano, entre as cláusulas pétreas. Sim. A única condição é sendo vedado o anonimato. Então você é livre para dizer o que pensa, mas não pode permanecer anônimo em relação a isso. Infelizmente, nós ainda não temos essa cultura bem enraizada no Brasil. As pessoas ainda se expressam, por vezes, de maneira, no mínimo, grosseira, mas elas têm esse direito, só que de maneira anônima. Então, o correto é que elas assinem os documentos que escrevem, sejam responsabilizadas pelas coisas que dizem, enfim. No entanto, o Congresso Nacional tem reagido de uma forma muito agressiva às colocações da sociedade, principalmente depois dos fenômenos que nós presenciamos nas redes sociais. Basicamente, o que se vê dentro do Congresso Nacional é uma iniciativa de calar a sociedade, começando pela área de educação. Existe um projeto em Brasília que parte de uma iniciativa popular que se chama Escola Sem Partido, e esse projeto de lei foi elaborado pelo deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e ele basicamente preconiza que nem os materiais didáticos, nem os professores podem literalmente manifestar qualquer posicionamento em sala de aula, sendo que a capacidade de abstração não é desenvolvida sem mais nem menos. É preciso posicionamentos para que o debate seja estabelecido e assim um campo mental seja ampliado. O senhor é doutor em educação, pode me corrigir se eu estiver errado. E sem a abstração não existe senso crítico. Sem senso crítico não existe qualificação profissional, e aí eu falo de uma coisa bem específica, que é característica do Brasil, que é um gargalo administrativo que nós temos. Um problema sério, que é a qualificação de mão de obra. Mão de obra sem senso crítico, mão de obra sem capacidade de abstração, torna o país pobre. O alemão e o norte-americano são competentes no que fazem, porque têm capacidade de abstração, mais o alemão do que o norte-americano. E aqui eu pergunto para o senhor poderia iniciar a conversa de hoje explicando para o público de casa que iniciativa é essa de Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal em Brasília? O que é o projeto Escola Sem Partido? Pois bem, o Escola Sem Partido, ele é, na verdade, oriundo de um movimento que se auto-intitula um movimento da sociedade civil, né, um movimento social, né, que fez uma proposição de projetos de lei a serem apresentadas em todas as instâncias da federação. Então, para câmaras municipais, existe um PL, né, para uma legislação local. Para as assembleias legislativas, como também foi apresentado aqui no Paraná, inclusive, e também em nível nacional. A ideia básica é que a escola tem se tornado, no discurso do Escola Sem Partido, uma instituição doutrinadora. E que essa doutrinação tem sido realizada, especialmente em algumas disciplinas escolares, fundamentada numa ideia de que há uma esquerdização, né, do corpo docente, do professor, que teria se transformado em doutrinador, né, de uma ideologia de esquerda dentro da escola. E isso cria, portanto, uma suspeição sobre os professores, sobre a educação de forma geral, a escola pública em particular, de que ela é apenas um instrumento, uma ferramenta da esquerda para disseminar uma determinada ideologia política. E eles preconizam que existe um campo de neutralidade, né, que a escola deve exercer um campo de neutralidade, esvaziando qualquer conteúdo de natureza política e deixando temas polêmicos para serem resolvidos apenas no âmbito da educação familiar.
Essa é basicamente assim o discurso deles. Eu vejo dois grandes problemas no Escola Sem Partido. A ideia de uma neutralidade que seria natural quando não é, né? Quando eles se colocam num ponto de que eles são neutros, eles estão, na verdade, escamoteando uma posição na arena política. Não existe neutralidade e se autoafirmar como alguém que é neutro é esconder sua própria ideologia, né? É como dizer que o Brasil não é um país racista, né? Por exemplo, perfeita colocação, né? E quando tem que na escola exercer uma educação antirracista, porque ela tem que partir do pressuposto de que o racismo é um fenômeno social brasileiro que tem que ser reconhecido e combatido, né, por educação étnico-racial, né? Por isso que a escola tematiza isso e por isso que a gente criou legislações oriundas da pressão do movimento negro, como a Lei 10.639, que é de 2003, que obriga a história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Assumir que o país tem problemas, que não é fazer um discurso necessariamente de esquerda. O problema é querer achar que existe uma neutralidade possível. Também não significa dizer que a escola é um aparelho doutrinador. Pelo contrário, a escola faz exatamente isso que você afirmou muito bem. A escola forma o pensamento crítico. Não há pensamento crítico com base numa sociedade que se entende como monocultural, ou como tendo uma única ideologia, ou como tendo um espaço que não é espaço de debate. Quer dizer, precisa ter a pluralidade de ideias, a circulação livre dessas ideias, a expressão das opiniões, o posicionamento sério sobre elas e o debate, né, crítico, radical, no sentido de a raiz, a análise, né, de decodificar essa realidade para uma compreensão cada vez mais aprofundada. O aluno hoje, ele já vem com essa bagagem, né? Nós estamos numa sociedade de informação, de circulação, onde o professor é cada vez mais um mediador do debate em sala de aula. Querer esvaziar a sala de aula dos conteúdos políticos ou de temas polêmicos da sociedade é destruir a possibilidade do ensino em si, né? Da formação crítica como ela existe em todos os países do mundo, né? O número do projeto é 867. 867 desse ano. Exatamente, projeto 867 é um desse PL, ano. é um projeto-lei apresentado pelo Exalci, Exalci Lucas. Que tem sido apensado de um conjunto outros de projetos de lei, todos baseados no movimento. É um movimento que se entende como suprapartidário, mas que tem reunido, e de fato, assim, quando a gente observa as várias legendas que apoiam os projetos de lei que estão sendo articulados no Congresso, eles mostram um pool de partidos que estão se articulando, mas que, na verdade, tem uma mesma matriz ideológica e filosófica que está assentada em alguns pensadores, alguns articuladores aí de um pensamento mais conservador que tem emergido no Brasil, como o Olavo de Carvalho, o Miguel Najib, que é um advogado que coordena o movimento, alguns professores da UNB que já foram em audiências públicas no Congresso Nacional. Ou seja, são pessoas que eu acredito que têm legitimidade para dizer o que estão dizendo. Até como nós defendemos radicalmente a liberdade de expressão, eles têm o direito de dizer isso. O que eles não têm direito é de quebrar a cláusula pétrea da Constituição, né, de querer, através exatamente do exercício da liberdade, amordaçar a liberdade do outro, né? É isso que eu notei no discurso. Quando eu pedi para que o senhor citasse o número do projeto de lei, é para que o público de casa possa literalmente consultar. Então, 867, PL 867/2015. O nome do deputado Exalci Lucas, do Distrito Federal do PSDB. O projeto, lendo-se num primeiro momento de maneira desatenta, ele parece correto. Né? Ele parece que é perfeito, principalmente nas premissas iniciais, sim, quando ele tenta garantir a igualdade entre diferentes correntes de pensamento. Perfeito. O problema é que algumas coisas não são correntes de pensamento, são simples preconceitos. Né? E daí o professor em sala de aula, aquele que estudou isso, é a pessoa mais qualificada para dizer se é ou não viável ensinar aquilo para o aluno que se encontra naquele estágio específico, seja no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior. O que me preocupa
é que essas pessoas estão completamente alheias à realidade. Eu venho do curso de jornalismo que tradicionalmente sempre foi um núcleo de esquerdistas, como se diz. Né? Palavra de escoteiro, eu já fui escoteiro. Né? Quando termina o curso, ainda mais nos últimos anos, eu fui professor há pouco tempo atrás, uns 10 anos ou mais, eu garanto, eu nunca vi uma massa tão neoliberal na minha vida como a formada pelos cursos de jornalismo. Uma massa tão conservadora e, sobretudo, tão assustadoramente desinformada quanto aquela formada pelos cursos de jornalismo. Então, eles não precisam, esses conservadores, ter preocupação em relação a isso. Porque não é o professor em sala de aula, pelo menos essa é a sensação que eu tenho, olhando a minha experiência pessoal, não é o professor em sala de aula que vai dizer como um aluno deve ou não pensar. Até porque essa não é a função realmente do professor. Mas o professor não pode ser proibido de dizer o que pensa, né, e muito menos ser proibido de ensinar conteúdos que fazem parte da história da humanidade e do cotidiano da humanidade, ou seja, ainda fazem parte. Marx foi um gênio porque percebeu a história enquanto ela se desenrolava, né? Ou seja, a luta de classes ela era ainda uma novidade e qualquer historiador, ou sociólogo, ou pensador, enfim, que perceba o que acontece na sociedade no momento em que ele vive, é por si só um gênio, porque isso é muito difícil. Sim, é muito difícil entender a dinâmica dos fatos enquanto ele está ocorrendo, né? Agora, isso que você falou é muito importante, assim, a escola não é um aparelho ideológico, ela não é um lugar de lavagem cerebral, né? Isso é reduzir demais o papel da escola, ou até superestimar, contraditoriamente eu estou dizendo, porque a escola não tem esse poder de manipulação da cabeça dos alunos, porque os alunos estão envolvidos na vida, né? Uma coisa é pensar doutrinação ideológica numa escola, num regime totalitário como foi o nazismo, em que a criança, desde a mais tenra idade, ela entra em processos de doutrinação ideológica e política até entrar no exército alemão. Então ela sofre um processo que começa ali na mais tenra idade, mesmo 7 anos de idade, e vai até os 20 anos de idade. Se a gente pegar a duração do regime nazista, de 33 até o início da guerra, ele conseguiu formar uma geração. Isso é doutrinação. E lá houve um grande processo de doutrinação. Na escola brasileira, falar em doutrinação é uma balela, não existe isso, né? Além disso, cria um clima de suspeição que se generaliza para o corpo docente de maneira total para os professores do Brasil. Quer dizer, pensar que isso me preocupa, né? Você querer diminuir o papel do professor, né? De certa forma está fazendo isso, porque você está dizendo para os pais, olha, cuidado, seu filho está sendo doutrinado na escola, né? Veja como os esquerdistas estão manipulando a história e os fatos. Um pai desavisado, alguém que não acompanha, mas será, né? Cria um clima, portanto, de suspeição, de conspiração, algo que está havendo, que está passando pelas minhas barbas, eu não sei, que eu tenho que tomar atenção, mas eles estão atentos, eles estão preocupados com as futuras gerações. Então, isso é muito preocupante, criar um clima de suspeição numa sociedade que não precisa disso e que não tem base factual para isso, né? Não existe o fato, né? Professor, o senhor acaba de falar desse grupo, né? Esse grupo é o mesmo herdeiro, a menos que eu esteja equivocado, daqueles civis que apoiaram o golpe militar, eles que instigaram o exército. Sim, inclusive a tirar... atualmente o fazem nas últimas manifestações. É o mesmo grupo que apoia, por exemplo, o golpe militar. O retorno dos militares. O que é um absurdo, né? Eu entrevistei na semana passada o professor Luiz Serra, falando justamente sobre a ditadura militar brasileira. Ele estudou esse assunto pontualmente. E existe material farto mostrando o que aconteceu durante a ditadura militar. E aqui ele quebrou alguns mitos. Primeiro, que a ditadura militar era competente administrativamente falando. Isso é uma balela, tanto que a nossa dívida externa cresceu justamente no período da ditadura militar. Que não houve corrupção. Nunca houve tanta corrupção como nas mega construções que foram feitas durante a ditadura militar. Não por culpa necessariamente dos generais que estavam no comando, mas pela falta de aptidão com a administração da coisa pública. E, por fim, dizer que não houve tortura é brincadeira, né? O próprio professor Serra trouxe à baila um tópico que eu realmente desconhecia, ou, se eu cheguei a tomar conhecimento, joguei num canto
da memória que não acessava. Crianças foram torturadas para que os pais confessassem literalmente algo que supostamente sabiam. Sim. E o importante nessa história toda é que nem esse regime ditatorial, cruel, incompetente, quis limitar conteúdo em sala de aula. Pelo contrário, criaram uma disciplina chamada OSPB, que mesmo sendo fraca, ensinava o que era o mecanismo básico do Estado, e EPB, que também sendo fraca, mas ainda era pelo menos uma introdução ao Estado brasileiro nas universidades do país. O que me assusta é que esse grupo, que foi inclusive afastado do golpe militar pelos próprios militares, né, esse grupo tenta agora fazer justamente o que eles dizem que a esquerda está fazendo, a doutrinação. Tem um aspecto nesse grupo que... Ou eu estou errado? Não, eu acho correto. Eu acho que tem a mesma raiz em termos de pensamento conservador no Brasil, quer dizer, tem os mesmos procedimentos, inclusive, porque lá no passado era a conspiração comunista, né? Agora tem uma conspiração ideológica de esquerda que seria o petismo, e tem algo que eles identificam como, né, esquerdista, marxista, mas que já não dá para chamar mais como comunismo, porque o comunismo praticamente, como regime, não existe no mundo, né? E eles tentam de alguma forma criar essa suspeição. Mas o que me preocupa mais é a ligação com alguns grupos fundamentalistas religiosos. Basicamente, esse projeto ele é apresentado e apoiado pela bancada evangélica, o Escola Sem Partido. E aí, esse é um ponto que eu acho que tem que chamar a atenção, porque eles falam que eles estão lutando... A gente fala bancada evangélica, mas é uma bancada cristã, tem católicos conservadores católicos, também. Exatamente. Com o profundo respeito que tem, porque eu me considero e sou um cristão, né? Somos dois. Né? Então, temos uma atitude, né, de profundo respeito à religiosidade, a outras religiões. A questão é que eles vão para um campo do fanatismo religioso, de um certo fundamentalismo que é uma leitura que estreita a religiosidade. E eles transformam essa leitura, né, numa ação política. Então, o PL que trata do Escola Sem Partido, ele foi apensado, por exemplo, com outros PLs que proíbem a menção a, por exemplo, gênero ou orientação sexual. Nós fizemos um programa aqui sobre isso. Essa articulação é que eu vejo muito, assim, isso é muito preocupante. Professor, eu peço que o senhor me dê licença um instantinho só, eu preciso falar uma coisa importante com o público de casa. Você que está me ouvindo nesse momento, não existe ideologia de gênero. Me desculpe se eu elevo o tom de voz nesse instante, mas é importante deixar isso claro. Essa terminologia foi criada por um advogado argentino, mal intencionado, chamado Jorge Scala, num livro que tem o mesmo nome, Ideologia de Gênero, publicado no Brasil pela editora Catequese. Por que eu digo que não existe? Não há nenhum complô ao redor do mundo para que os homossexuais ocupem o poder, como nunca houve um complô para que os judeus dominassem o mundo. Foi essa a técnica que Adolf Hitler utilizou para assumir o poder na Alemanha. Não existe esse tipo de iniciativa. Portanto, todas as terminologias, toda a linha de raciocínio construída por Jorge Scala tem um único objetivo: distorcer a realidade. Ele pega, por exemplo, o pensamento de Simone de Beauvoir, uma escritora francesa, esposa de Jean-Paul Sartre, e diz o seguinte: Simone de Beauvoir fala que a mulher torna-se mulher, não nasce mulher. Ora, a frase foi retirada de contexto. Quando Simone de Beauvoir fala isso, ela quer dizer que ser mulher, por exemplo, nos Estados Unidos, é diferente de ser mulher na Arábia Saudita. Ser uma mulher católica no México é diferente de ser uma mulher islâmica no Egito. Qualquer um entende isso. Qualquer um. Então, não se trata de distorcer a sexualidade, mas de reafirmar a própria sexualidade dentro de uma determinada região geográfica e dentro de uma determinada época. Compreendem? É isso que Simone de Beauvoir quis dizer. Ela chegou a ter voto de repúdio em assembleias legislativas e câmaras municipais. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É uma das pensadoras mais brilhantes da história da humanidade. E foi isso que ela quis dizer. Assim como ser homem em Ponta Grossa, no Brasil, é diferente de ser homem em Madagascar, ou no Oriente Médio, ou no Extremo Oriente, no Japão. Compreendem?
por favor, leiam o livro e tenham a mente aberta para perceber como ele é maquiavélico e manipulador, este autor chamado George Scala. Como foi Adolf Hitler quando escreveu Mein Kampf, Minha Luta, que acabou inspirando todos os nazistas e toda uma geração de nazistas na Alemanha. Professor, mas voltando à discussão... Ney, o que você falou é perfeito, né? No caso aqui, o que a gente está vendo é uma distorção de tal ordem em que quem está fazendo a manipulação que eles querem denunciar são eles. Só que eles o fazem como sendo sujeitos neutros, preocupados com a vida, com a família e com aquilo que seria a liberdade de expressão. Então parece até irônico e patético que o façam isso. Mas o fazem justamente porque sabem manipular muito melhor do que... na verdade, o que eles acusam, né? Eles são manipuladores, na verdade. Esse processo de manipulação, eu acho que, na maioria das vezes, não ocorre por parte desses congressistas. Ocorre, sim, por parte de quem é intelectualmente mais elaborado, né? E, infelizmente, as pessoas caem no golpe. Eu acredito muito em desinformação. E na falta de diálogo também. Exatamente. Então, quando existe diálogo, verdadeiro diálogo, ou seja, quando você vai para a conversa desprovido como eu posso dizer, de armas, então você tende a aprender, né? Inclusive a compreender o outro em seus posicionamentos. Uma coisa que o movimento LGBT precisa entender é que nenhum pastor é obrigado a casá-lo na igreja dele. Com certeza. Entende? A liberdade então, religiosa. Exatamente, liberdade de credo. Então, tá. Se um pastor de uma igreja conservadora não quer casar um homossexual na sua igreja, é um direito dele. Problema. Agora, o pastor que é conservador não pode impedir que um pastor mais liberal faça isso. Exatamente. Né? E existem pessoas que são conservadoras que querem apenas que se respeite o espaço delas. Né? E aí é preciso que não existam exageros nem de um lado nem de outro. Exatamente. Né? O que a gente gostaria é esse equilíbrio na sociedade, por isso que quando a gente fala da questão da manipulação, aqui como a gente está falando com o público lá, em casa, a gente está pensando, quer dizer, o público é crítico, né? Ele faz análise, ele procura outras fontes, ele está, assim como o aluno na sala de aula também o é, né? Então, pensar o jogo da manipulação, você sempre desqualifica o outro como sendo incapaz de ter juízo próprio, de buscar fontes de informação, de comparar ideias, né? De ter outros recursos para isso. Eu acho que quando você traz esses debates à baila e está dialogando com o público, a gente está pressupondo exatamente esse grau de inteligência das pessoas para elas poderem se autoconduzirem, terem seu pensamento próprio. E principalmente chamar atenção, que é uma coisa que a escola faz muito bem, sobre os mecanismos que distorcem a realidade, né, que permitem com que o pensamento não seja crítico em relação à veracidade dos fatos, a não contextualizar. Eu acho que por isso que o Escola Sem Partido é um projeto que tem que ser arquivado, né? É isso que, inclusive, nós temos lutado e tem uma petição pública nessa direção, para que ele seja arquivado. Existe um outro projeto em paralelo que tipifica o crime de assédio intelectual ou coisa do gênero. Ideológico. Que não deixa de ser, de certa forma, intelectual. Exatamente. Mas eu nem sabia que existia essa figura jurídica. E, basicamente, o objetivo é punir o professor que tenta espetar o senso crítico no aluno, é isso? Ele é uma decorrência do PL 867, é um outro PL, né? Convido, né, os telespectadores a buscarem isso na Câmara dos Deputados. Aliás, é importante porque o site do Congresso é um site que permite que qualquer pessoa tenha acesso a todos os projetos de lei que estão lá e acompanharem. É o 7140, né, de 2015, que é do Robson Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que inclusive é o presidente da Comissão de Educação. Ele tipifica o crime de assédio ideológico. Assédio ideológico é aquilo que foi definido pelo PL 867, ou seja, pelo Escola Sem Partido, que é exercer doutrinação ideológica em sala de aula, né? O que é doutrinação ideológica? É contrariar princípios e valores que são defendidos pela família do aluno. Então, por exemplo, se um professor estiver dando uma aula, que isso já aconteceu, pode parecer absurdo, mas no Brasil já aconteceu,
um professor que esteja dando uma aula de literatura e queira que os seus alunos leiam Jorge Amado, A Tenda dos Milagres e entendam a cultura afro-brasileira que caracteriza a cultura baiana, por exemplo, e a cultura nacional, mas especialmente a Bahia, porque o Tenda se passa lá. E aconteceu, por exemplo, numa escola, os alunos se recusarem a ler o livro porque isso feria seus princípios religiosos, né? Porque o livro tratava de terreiros, de candomblé, de orixás, e falava dessa religiosidade, e o aluno se recusou à leitura de uma obra literária, né, para conhecer essa outra cultura, alegando que isso feria seus princípios religiosos. Se esse mesmo aluno denunciasse esse professor e esse projeto de lei tivesse sido aprovado, o PL 7140, ele poderia enquadrar o professor como doutrinador e solicitar que ele fosse punido. Ou seja, após inquérito, enfim, a pena prevista pelo PL é de 3 meses a 1 ano de detenção mais multa. Então a gente teria um completo descalabro no país em termos de confusão jurídica que isso causaria. Então é tão descabido e absurdo que parece que não é factível. Mas nessa escola, por exemplo, que é um episódio que aconteceu, os alunos rejeitaram, o professor quis depois avaliar o trabalho dos alunos, não tinha como avaliar, deu uma nota menor, os alunos entraram com recurso, ou seja, isso virou um problema dentro da escola, virou um problema muito maior do que poderia ser se eles simplesmente tivessem lido a obra como uma obra literária, que era o que o professor queria trabalhar, né? Quer dizer, entendeu a obra como uma obra que expressava uma cultura num determinado momento, e Jorge Amado como um grande escritor brasileiro. Reconhecido internacionalmente, diga-se de passagem. Com comenda na França e assim por diante. Né? Então, esse tipo de postura por parte das igrejas evangélicas me perturba muito, ou seja, tentar controlar o conteúdo literário. Exatamente. Ou tentar fingir que não existe a roça de candomblé ou que não existe o terreiro de Umbanda. Exatamente. Daqui Eu a ouvi, pouco... por exemplo, que aqui em Ponta Grossa nós temos quase 2.000 terreiros. Sim, aproximadamente. Então, é um número bastante expressivo, né? Agora, isso significa que um professor que está trabalhando, né, em sala de aula, qualquer temática de cultura afro-brasileira, ou que trabalhe os orixás, ou que trabalhe como a África lida, né, com culto a vários deuses, ou a um deus, enfim, as várias religiosidades africanas, que ele está induzindo os alunos a terem uma conduta, né, doutrinando os alunos a terem uma conduta religiosa diferente daquela que a família prescreve. Não tem sentido nenhum. Professor, eu vou encerrando esse bloco por aqui. Muito obrigado pela sua participação e quero fazer um comentário breve com o público de casa. É importante separar religião de literatura. Literatura, história, geografia, ensino, enfim, conhecimento nunca é demais. Não significa que o seu filho, por ler um livro, vá se tornar um bandista ou vá se tornar gay ou coisa do gênero. Livros são livros, eles representam conhecimento, é isso que eles trazem. Livros de qualidade, como aqueles escritos por Jorge Amado, por exemplo, vão permitir que o seu filho tenha capacidade de abstração e mais tarde, exercendo um posto de comando na sociedade como empresário, ou quem sabe sendo apenas um executivo ou ainda um trabalhador, isso não importa, mas como peça vital da sociedade do futuro, ele literalmente possa contribuir com o nosso país, através da capacidade de abstração e do senso crítico. E quem sabe, votando corretamente, escolhendo bem os candidatos e, sobretudo, exigindo que as leis mudem, mas para melhor. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Este é o terceiro bloco e o tema de hoje, limitações à liberdade de expressão. Comigo no estúdio o professor Paulo de Mello, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Educação. Professor, nós falamos sobre o projeto Escola Sem Partido, Sim. que, apesar de ter um apelo democrático no seu texto introdutório, acaba literalmente excluindo do ensino brasileiro qualquer referência a pensamentos de esquerda e coisa do gênero, quando, na verdade, os pensamentos de esquerda fazem parte da história da humanidade e também tentam limitar o professor em seus posicionamentos em sala de aula
quando professores dificilmente doutrinam, o que doutrina é a vida, Uhum. né? A menos que seja um processo historicamente muito bem elaborado, como foi o nazismo. Sim. E a esquerda não tem um poder desses dentro do Brasil. Aliás, a esquerda nunca esteve no poder no Brasil. O que esteve no poder no Brasil foi uma composição de partidos nesses últimos 8, 12 anos, entre aspas, liderados pelo PT ou pela ala mais suave do PT, podemos colocar dessa forma. E nos últimos 4 anos do governo Dilma Rousseff, infelizmente, incompetentes do ponto de vista da economia nacional. Essa já não é uma análise minha, é uma questão de matemática, né? Mas, no que se refere às limitações da liberdade de expressão, eu gostaria de pegar um outro projeto que também perturba muito quem o lê, que é o projeto que classifica o terrorismo no Brasil. Quase todos os países têm leis antiterrorismo. A nossa lei está em tramitação no Congresso, foi elaborada pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado, e no Senado, o senador Aloysio Nunes, de São Paulo, suprimiu o texto que garantia a liberdade de expressão aos movimentos sociais. Sinceramente, até PMDBistas, que normalmente são pessoas muito complicadas quando se trata de liberdade de expressão, né, ficaram surpresos, porque nunca tinham visto isso antes. Né? E diga-se de passagem, Aloysio Nunes foi, entre aspas, terrorista. Sim, no regime militar. Dentro do contexto do regime, ele foi um dos militantes do MR8, né? Se me permite fazer uma digressão histórica aqui, né? Nós tivemos na história, quer dizer, um grande marco da liberdade, assim, da luta pela liberdade, é a Revolução Francesa, né? É a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, né? E durante o processo revolucionário que se desenrolou na França, né, nós tivemos o chamado período do terror, né, que era o terrorismo exercido pelo Estado contra o cidadão, né? Ou seja, o Estado utilizou uma série de leis de exceção, né, para controlar a sociedade francesa, né, um grande período, né, comandado pelo Robespierre, né? E logo depois, né, o trilho das lutas pela liberdade colocou novamente o Estado numa situação de que ele tinha que ser controlado e não controlar a sociedade, né? Então, o triunfo das lutas pela liberdade, se a gente pegar ao longo dos séculos, né, elas se canalizam para a grande Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, de 48, que reafirma, na verdade, que são direitos fundamentais, portanto, só estão sendo declarados, mas eles são inerentes ao ser humano, por exemplo, o direito à liberdade de expressão. Mas essa questão, depois de 48, reacende com a queda das Torres Gêmeas, né? Que aí a gente vem muito mais na luta contra o terror, desencadeada pelos Estados Unidos contra os grupos radicais islâmicos, né, que hoje, né, agitam ainda a região. E, de certa forma, isso contaminou um pouco, acho que, a cultura do nosso tempo, que é uma cultura muito mais marcada pela, né, o fluxo grande de informações com as novas tecnologias da internet. Então, fazer uma leitura do que é combater um terror, né, hoje, o que é o terror, e as formas de terrorismo que tem, o cyberterror ou outras formas de terror, exige uma reflexão que equilibre essas raízes de luta contra um Estado opressor, né, que usa a desculpa do terror para oprimir a sociedade, e ele exerce o terror, e de uma sociedade que tenta, ao mesmo tempo, se defender contra grupos que praticam, aí sim, atos de terrorismo, que são atentados, né, sejam atentados através da internet, como invadir sites, destruir informações, que são, ou simplesmente atentados à bomba e que matam pessoas. A sociedade brasileira, quando pensa essa forma de terrorismo, ela não tem um terrorismo nessa proporção, ela nunca teve historicamente isso. Mesmo no período da ditadura militar, aquilo que era categorizado como atitude terrorista, né, contra o Estado, que era a ditadura militar, foram assaltos a banco, sequestros,
mas que não foram atentados à sociedade, ninguém explodiu prédios, carros-bomba, né? Nós temos uma cultura democrática e uma forma de resolver os nossos conflitos que não passa pela concepção de terrorismo que circula, né, hoje em vários campos do mundo. Então, é muito surpreendente que a gente veja aí uma forma de apropriação da ideia de terrorismo como censura, né? Na verdade, é uma forma de, novamente, assim como nós comentávamos sobre escolas sem partido, a lei antiterror ela acaba virando uma lei de censura à sociedade, né? Ou seja, impede as manifestações sociais, basicamente. Exatamente. Né? Quer dizer, o grande objetivo é impedir aquelas manifestações que podem desagradar, né, grupos que controlam partes do Estado brasileiro ou, né, setores de poder do Estado brasileiro. É de se perguntar, quer dizer, vale sacrificar essa liberdade que nós conquistamos, que a nossa Constituição reafirmou depois de um período longo de ditadura, em nome de um conceito que, na verdade, eu acho que não é nem adequado à sociedade brasileira, né? Qual é a forma efetiva de terrorismo que pode assustar a sociedade brasileira? Que ameaças existem concretas ao Estado democrático de direito na sociedade brasileira, né? Nós temos uma sociedade que vem consolidando a democracia, né, com processos contínuos de eleição, com uma imprensa livre, né, com partidos sendo constituídos. Então, eu acho que nós temos evoluído constantemente para uma sociedade democrática, formalmente organizada, que não necessita desse tipo de legislação e principalmente dessas formas de distorção que alguns setores fazem, aproveitando as brechas que as legislações permitem para impor posições, né, para definir outros objetivos que não estão nem originalmente no texto apresentado, às vezes, como projeto de lei no Congresso Nacional. Outro projeto também que causa espanto é aquele que tenta controlar as redes sociais, impedindo que, principalmente, políticos sejam vítimas de ataques à honra. Uhum. O problema é, o que é um ataque à honra? Né? É a simples constatação de que uma pessoa mentiu, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, como fez Eduardo Cunha, Sim. quebrando o decoro parlamentar e ficando sujeito à cassação de mandato. Sim. Né? Isso seria ferir a honra de alguém? Ou então chamar de ladrão quem efetivamente desviou recursos? Uhum. Isso seria ferir a honra de alguém, sendo que não passa de uma mera constatação? Uhum. Né? Ou chamar de covarde aquele que retorna ou modifica seu posicionamento perante a sociedade porque foi chantageado por algum podre que possui? Então, o que me assusta é isso. Eu sei que, por exemplo, o Partido Rede Sustentabilidade, né, tem um posicionamento que é favorável ao projeto desde que ele preserve as liberdades individuais. Né? Ou seja, realmente, eu até entendo. Mas já existem leis que tratam disso. Esse é um ponto fundamental que você toca. Quer dizer, nós já temos um arcabouço legal na sociedade brasileira que tem assegurado isso, né? Inclusive o novo marco, né, da legislação da internet no Brasil assegura isso, né? E eu acho que há também instituições no Brasil, né, o judiciário tem funcionado muito bem nesse sentido, de que as pessoas que recorrem, né, por calúnia, difamação, têm obtido ganhos, né? Então, inclusive quando a gente observa boa parte desses políticos e o exercício, eu diria, o exercício da sua profissão, né, é um exercício de uma profissão de risco, né? Porque constantemente, né, políticos processam jornalistas, colocam eles em situações de processos que teriam sido caluniosos. E a justiça tem funcionado, né? A gente conhece vários jornalistas que conseguiram, né, superar esses...
vou citar um, por exemplo, o Juca Kfouri, né, que foi processado, por exemplo, pelo próprio Marinho, pelo Ricardo Teixeira, né, e em vários casos inocentado, né, porque tinha fundamentação. Então, nós já temos instituições, já temos procedimentos legais, né, já temos protocolos que asseguram a liberdade de opinião com responsabilidade sobre a informação veiculada. Assegura a pessoa que se sente ofendida, que se sente caluniada, o direito de ir à justiça e recorrer e de fazer com que a informação seja retirada ou que tenha uma indenização devida. O debate, por exemplo, sobre as biografias no Supremo Tribunal Federal mostrou o elevado grau que essa discussão já alcançou entre os magistrados, permitindo que as biografias sejam elaboradas, né, porque há um discernimento de que a liberdade deve prevalecer, né, ou seja, principalmente em se tratando de pessoas que têm um perfil público, né, que têm uma circulação, e isso não é problema nenhum. Então, eu acho que nós temos já instituições asseguradas e que controlam muito bem esses processos e que permitem que as partes possam dialogar e entrar caso entrem em conflito e entrar em acordo. Quer dizer, existem já democraticamente, as instituições estão preparadas para isso. Então, até surpreende que o país entre numa agenda que não interessa, né? Até surpreende que nós avancemos para isso, para tentar criminalizar determinados movimentos ou achar que a sociedade está sendo manipulada por black blocs, como foi no período passado, como se de fato houvessem agentes tumultuadores do processo democrático brasileiro e que nossas instituições estivessem abaladas e precisassem desse tipo de legislação como se fosse uma tábua de salvação da nossa democracia. Não é necessário. Eu acho que a sociedade brasileira e as nossas instituições já têm, desde a Constituição de 88, assegurado espaço para uma luta democrática aberta, franca e com o equilíbrio dado pelo judiciário nos conflitos, né? Essa agenda conservadora que o Congresso tem, ela perturba um pouco. O senhor falou da bancada evangélica no bloco anterior, e a postura da bancada evangélica é uma postura conservadora, ela não é uma postura cristã, assim como dos católicos conservadores também, né? Ou dos católicos fundamentalistas, eu prefiro essa expressão. Sim. Não é uma postura cristã, não é uma postura católica, é uma postura conservadora. É preciso separar religião de conservadorismo, né? Então, principalmente o cristianismo disso. Ao longo da história, o nome de Cristo foi envolvido em inúmeros episódios sangrentos, inclusive as cruzadas. Sim. Então, matar-se em nome de Cristo foi muito comum ao longo da história. Eu tenho medo que essa moda retorne, porque pode parecer absurdo, mas não é. A história demonstra que, literalmente, nos momentos em que ninguém acreditava ser possível o absurdo aconteceu. A história da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, no período entre guerras, é bem claro. E eu falo do povo alemão, que é um povo altamente esclarecido. Exatamente. Então, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Se aconteceu ali, acontece em qualquer lugar do mundo. No caso, literalmente, do que o senhor fala, né, das limitações à liberdade de expressão, que é o tema do programa, existe algum outro projeto de lei tramitando no Congresso, que seja do seu conhecimento, que também limita a liberdade de expressão? Eu vejo muito esse que agora assedia a educação, né? Voltado a retirar, por exemplo, do Plano Nacional de Educação as expressões sobre gênero ou sexualidade e outras temáticas. Quando a gente pensa, por exemplo, o que a própria Igreja Católica hoje tem discutido sobre a temática, a forma absolutamente aberta, franca, né, com que o próprio Papa Francisco discute esses temas, a gente vê como esses grupos que você nomeou bem, que são grupos conservadores, né, que têm uma leitura muito estreita, né, da sua religião, né, como eles acabam, nessa leitura estreita, não acompanhando
até um movimento mais amplo da sociedade, né? Quando o Papa fala sobre esses temas, ele está mostrando uma agenda muito mais avançada, né? Inclusive, a gente tem discutido agendas muito mais importantes, né? Como a questão do meio ambiente e outras que a própria igreja está discutindo, quer dizer, pensar o planeta, pensar o convívio interétnico, o convívio interreligioso, né? A gente está pensando em construir essa humanidade cada vez mais próxima, mais interligada, né? E não se reduzir a fanatismos, né? A se reduzir a sectarismos, a leituras estreitas. E isso que é, digamos assim, um movimento contraditório da nossa sociedade. Me surpreende que dentro do Congresso Nacional esses grupos têm ocupado brechas da própria legislação, projetos em tramitação, propondo novos projetos ou propondo alterações de artigos, né, fazendo reformulações pontuais em projetos anteriores para transformar a sua atuação como se fosse numa cruzada, né, em defesa da família, da vida, de princípios com os quais todos nós concordamos, né, que são inclusive defendidos na Constituição, e que às vezes a impressão que causa é que são grupos que estão muito mais interessados em angariar capital político através dessa discussão, né, ganhar visibilidade, né. Eu sou parte de uma associação, a Associação Nacional de História, a ANPU. Eu cheguei a resistir ao debate com Escola Sem Partido. Porque eu falei, bom, se nós entrarmos nesse terreno da discussão, nós vamos estar dando um palco para esse público, né? Parece que eles querem, na verdade, uma escada, né? Parece que eles querem ser agredidos ou eles querem ser questionados para mostrar que nós somos esquerdistas, que os esquerdistas estão incomodados, que de fato tem uma conspiração, né? E parece que é apenas essa intenção, né? Como, por exemplo, você citou muito bem o caso do debate do Enem da Simone de Beauvoir, né? Parece que é pura provocação, porque ninguém de bom senso vai achar que uma questão dentro do Enem é uma questão de doutrinação sobre ideologia de gênero, que, como você muito bem falou, nem sequer existe, né? Que é uma invenção, um factoide, né, desse escritor argentino. Então, você pensa, ele também está criando um factoide, né? Quer dizer, no caso, parece que o político ele está usando essa estratégia para se projetar sobre o seu próprio eleitorado, né, para fazer cativo esse eleitorado através da imprensa. Então, eu às vezes até resisti a entrar nessa discussão, falando, não, isso daí é tão menor diante de questões. Por isso que eu citei aqui a agenda, por exemplo, quando a gente discute qual é a agenda que a Igreja Católica hoje está colocando, né, se pegar a última encíclica do Papa, é sobre a nossa casa, né, sobre o planeta Terra, sobre a sustentabilidade do planeta, sobre a sustentabilidade em todos os seus sentidos, né, uma cultura de paz, uma cultura de direitos humanos, uma cultura de sustentabilidade. E nós desviamos o foco desses temas que são nobres, né, que é o cerne da educação humana hoje, para uma sociedade tecnológica cada vez mais complexa, e nós nos ocupamos em defender novamente os princípios básicos que nós achávamos que já estávamos assegurados, né? Então, é uma distorção de agenda, né? Isso que eu lamento que esses políticos e esses movimentos têm trazido para a sociedade brasileira, como, por exemplo, aqueles que estão pedindo para enterrar o Paulo Freire ou para voltar à ditadura militar no Brasil. São pessoas que infelizmente não entenderam nada da sociedade que vivem, né, de uma sociedade que avançou muito, né, né, que tem instituições importantes, que tem muita gente qualificada nessas instituições, né, e que são pessoas que estão ainda buscando, na verdade, flertando com as trevas, né, com o obscurantismo. Na realidade, o que me perturba muito em relação a essa história toda é a tentativa de transformar a Constituição no texto bíblico. E preciso de novo fazer uma referência para o público, né? Vocês precisam entender o seguinte, vocês, meus amigos, que estão em casa nesse momento. A Bíblia é a Bíblia.
ela tem um texto, ela tem um público, ela tem um foco. E esse foco é a religião de base cristã. Eu me sinto muito à vontade para falar por 3 fatores bem simples. Eu descendo de cristãos novos, ou seja, dentro da minha família haviam judeus. Sou católico de origem e me transformei em evangélico por circunstâncias da vida. Portanto, posso falar sobre esse assunto com certa tranquilidade. Faço parte do meio. Automaticamente, tenho direito a falar. A Bíblia é um guia de fé. A Constituição é um guia para o cotidiano. Se você quiser, você enquanto cidadão, usar a Bíblia como um guia para o cotidiano, fique à vontade. Mas entenda que o Estado é laico, mas não significa que é um Estado sem fé. Significa que, por ser laico, representa todas as religiões, principalmente as minorias. E não existe nada mais cristão do que isso. O ato revolucionário de Cristo foi amar radicalmente. Se você quiser entender o que é um Estado teocrático guiado por um livro santo, basta ver o Estado Islâmico, que é sim um grupo de terroristas que mata de maneira indiscriminada qualquer um que discorde da sua interpretação do Corão, que é o livro santo dos muçulmanos. O profeta Mohammed nunca disse que aquilo poderia ser feito, mas distorceram as palavras de Mohammed, que nós conhecemos como Maomé. Os muçulmanos não gostam que ele seja chamado dessa forma. Pense bem, o que você deseja no seu cotidiano? O Estado Islâmico ou então a Constituição que garante a você a liberdade de dizer o que pensa? Professor, eu precisava dizer isso porque faz parte de uma comparação e não tinha cabimento eu fazer essa linha de raciocínio com o senhor. Então eu tinha que fazer com o público. Esses projetos que o senhor fala, que tentam mudar o Plano Nacional de Educação, também limitam a liberdade de expressão. Agora, existe algum outro que o senhor queira mencionar? Ou então nós já mencionamos todos aqueles que são mais perigosos, digamos assim, nesse momento? Eu acho que os mais importantes foram mencionados, né? E eu queria só aproveitar para saudar essa sua fala, que foi brilhante, assim, pela clareza, né, do que pode nos ameaçar aqui em relação ao que é o Estado laico no Brasil. O Estado laico é uma conquista da humanidade nesse sentido, principalmente da nossa cultura ocidental, né, que permite o convívio entre as religiões. Foi o que cessou o processo de guerra religiosa na Europa, foi a possibilidade de você ter um Estado que se colocava acima das religiões e permitia o convívio entre elas, né? Isso é a grande conquista, eu acho, que de uma sociedade civil que se permite organizada, e isso nos Estados Unidos foi assim, na Inglaterra é o que resolveu o conflito religioso, na França foi o que resolveu o conflito religioso. E no Brasil, se nós dermos um passo atrás, né, em relação a isso, ou seja, se nós passarmos a transformar elementos de uma interpretação doutrinária do cristianismo, né, muito específica, em legislação, nós vamos estar distorcendo as relações sociais, né? A gente vai estar cerceando a liberdade de religião das outras pessoas, a liberdade de opinião das outras pessoas, e é isso que a gente não quer. A gente quer uma sociedade que seja plural em todos os sentidos, porque a sociedade brasileira é constituída dessa matriz de diversidade. A gente quer permitir que as pessoas possam ter identidades múltiplas ao longo da sua vida, quer dizer, pensarem e repensarem sua relação com o religioso, né, e com a ideologia política, enfim, de tal forma que a gente construa de fato uma sociedade livre e aberta, que é isso que a sociedade brasileira precisa caminhar. Ela não precisa retroceder a um fundamentalismo, a uma afirmação dogmática, né, de uma leitura muito específica e estreita da Bíblia ou de qualquer outro texto sagrado, né. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje no programa Lente Aberta. Eu é que agradeço a oportunidade, né, e aceito convites aí para o futuro, e certamente assim parabenizo você pela forma como você conduz o debate
e as ideias que você coloca para o público, que eu acho que permite uma reflexão bastante arejada sobre temas da contemporaneidade. Muito obrigado. E agradeço profundamente a você que estava em casa nos assistindo até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui e volta na semana que vem. Um grande abraço.